Fala galera, quem tá aqui no mic de novo sou eu, professor Vitor Mascarini, e hoje com muita honra eu venho aqui em nome do História Sem Crise, antes de iniciar esse episódio, anunciar para vocês o primeiro patrocínio do História Sem Crise a um time da várzea aqui da cidade de São Paulo. Bom, o História Sem Crise, esse projeto, esse podcast, a gente entrou em parceria com um time novo que está surgindo na várzea aqui de São Paulo. O time é o Nação Caçula, e o Nação Caçula ele nasceu em abril de 2024 com a missão de representar, dentro das 4 linhas, garra, a união e a própria paixão pelo futebol da várzea. O nome desse time carrega em si a identidade de 2 quebradas diferentes, o Jardim Caçula, lá de Ribeirão Pires, e também o Parque das Nações, em Diadema. Esses 2 locais juntaram aí a galera que compõe esse time para formar o Nação Caçula. Bom, gente, eu gostaria de pedir para que vocês, além de seguir o História Sem Crise, também seguir o Instagram lá do time Nação Caçula, porque a partir de agora o História Sem Crise também faz parte da história deste time. E é isso, galera. Fiquem agora com este episódio. Bora, pesquisadores! Quem fala com vocês mais uma vez sou eu, professor Vitor Mascarini, e sejam muito bem-vindos a mais um episódio do Historioteca. Dessa vez, a nossa viagem no tempo nos leva ao ano de 1549, quando a coroa portuguesa decide fundar a cidade de Salvador, que se tornaria a primeira capital do Brasil. Galera, antes da gente continuar, só pedir para que vocês continuem dando aquela força para nós nas redes sociais, se inscrever no nosso canal no YouTube, também lá no Spotify. Beleza? Galera, a fundação de Salvador não foi apenas um ato administrativo. Ela marcou o início da centralização política e da colonização organizada, transformando a Bahia em coração da América Portuguesa. Foi também o palco do encontro, nem sempre pacífico, entre portugueses, nativos e africanos trazidos da África como escravizados. Ao longo desse episódio, a gente vai explorar o contexto da criação da cidade, a chegada de Tomé de Souza, a presença dos jesuítas, os desafios da construção, o cotidiano da nova capital, os conflitos e como Salvador se tornou o centro nervoso do Brasil colônia. Prepare-se! Essa é a história de como uma cidade planejada se transformou no símbolo da colonização portuguesa nas Américas. Bom, galera, a história de Salvador começa antes mesmo das suas pedras serem colocadas. Em 1530, a coroa portuguesa lançou a experiência das capitanias hereditárias que a gente viu no episódio passado, tentando assim transferir para particulares a responsabilidade de ocupar e explorar o território. A ideia era reduzir custos para a coroa, porém o resultado foi um enorme fracasso. Falta de recursos, dificuldade de comunicação e ataques de nativos, além de invasões estrangeiras. Já no litoral, os franceses ganhavam espaço cada vez mais, negociando o pau-brasil e desafiando o monopólio da coroa portuguesa. Era necessário, portanto, um poder central que pudesse articular defesa, economia e religião. Foi assim que, em 1548, Dom João III criou o governo geral e, no ano seguinte, 1549, nomeou Tomé de Souza como o primeiro governador. Junto com ele,
Uma frota de 6 embarcações partiu de Lisboa, carregando cerca de 1.000 pessoas, dentre elas soldados, colonos, degregados e religiosos. Entre esses religiosos estavam os famosos jesuítas, liderados por Manuel da Nóbrega. Salvador nascia de uma necessidade específica: dar unidade ao território, consolidar o projeto colonial. Mas por que fundar a capital na Bahia? A resposta está na geografia e na política. A Baía de Todos os Santos oferecia um porto seguro, águas profundas para grandes embarcações e terras férteis ao redor. Além disso, a sua posição central facilitava a comunicação entre o norte e o sul do litoral brasileiro, funcionando como ponto de ligação com Lisboa e com as Ilhas Atlânticas. Do ponto de vista militar, Salvador seria uma fortaleza natural contra corsários estrangeiros. Do ponto de vista econômico, um centro de distribuição para o açúcar, que já despontava como principal riqueza da colônia. Era também um gesto simbólico. Construir uma cidade planejada, no coração da colônia, mostrava que Portugal pretendia transformar o Brasil em um espaço organizado e permanente, não apenas uma feitoria da exploração. Em março de 1549, a frota de Tomé de Souza chegou ao litoral da Bahia. E aí, galera, imagine o impacto daquele desembarque. 6 navios, centenas de homens totalmente armados, colonos ansiosos, degregados forçados e religiosos carregando cruzes e livros. Tomé de Souza via com ordens claras: erguer a nova capital, organizar a administração, defender o território e iniciar um relacionamento tenso e complexo com a população nativa. O governo geral foi estruturado com cargos específicos. A gente tinha um ouvidor geral, que cuidava da justiça, o provedor-mor, da fazenda real, e o capitão-mor, das forças armadas. Era assim um embrião de um estado colonial centralizado. Os jesuítas, liderados por Manuel da Nóbrega, tinham a missão de catequizar os nativos e garantir que a fé católica fosse o pilar espiritual da colônia. Essa combinação de militares, burocratas e religiosos moldaria a identidade da cidade nascente. A cidade, galera, começou a ser erguida com rapidez. O traçado urbano foi planejado de forma de tabuleiro, com ruas retas e sendo totalmente organizadas, seguindo o modelo europeu renascentista. Salvador então se dividiu em 2 áreas distintas: a cidade alta, onde se concentravam as instituições do poder, o Palácio do Governador, as igrejas, os quartéis, e a cidade baixa, próxima ao porto, destinado ao comércio e ao contato com embarcações. Logo surgiram casas de taipa, armazéns e construções de pedra e cal. Igrejas foram erguidas como símbolos da fé e da autoridade portuguesa. A cidade, apesar de pequena no início, já tinha a função de ser o coração político e econômico, além de religioso, da colônia. Porém, galera, Salvador não nasceu de um vazio. A região da Bahia era habitada por diversos povos nativos, em especial os Tupinambá. O contato com os portugueses foi ambíguo. Alianças estratégicas em alguns momentos, resistência violenta em outros. Já os jesuítas buscavam converter os nativos de qualquer forma, muitas das vezes impondo a vida em aldeamentos, rompendo assim com as tradições e os costumes dos mesmos. A fundação de Salvador, portanto, também significou um processo de resistência dos próprios nativos. Muitos povos se insurgiram contra a presença portuguesa, enfrentando batalhas que marcariam os primeiros anos da nova capital. Já nos primeiros anos da nova capital, a mão de obra nativa ainda era predominante, mas logo a coroa portuguesa autorizou a vinda de africanos escravizados para sustentar cada vez mais a economia. Salvador se tornaria o principal porto de entrada da escravidão africana no Brasil. Esse processo começava já no século XVI e faria a cidade um espaço marcado pela diversidade cultural, mas também pelo sofrimento e exploração. A presença africana modificaria a vida da cidade: culinária, religião, música e resistência. Salvador nascia como um espaço plural, mas também palco da violência colonial. Mas como era viver em Salvador nos primeiros tempos?
As ruas de terra batida, casas simples, mercados próximos ao porto. O ritmo da cidade era dado pelos sinos das igrejas, pelas ordens dos militares e pelo vai-vem de navios carregados de mercadorias. Na cidade alta, o poder e a fé, com palácio, catedral, conventos. Já na cidade baixa, o comércio, a mistura de línguas, culturas e cheiros vindos do mar. Salvador já mostrava desde cedo a convivência conflituosa e intensa entre diferentes mundos. Bom, pessoal, ao longo das décadas seguintes, Salvador também se tornaria um centro cultural, irradiando valores europeus, mas sendo transformada pelas existências indígenas e africanas. A cidade foi, desde o início, um espaço de encontros e choques culturais que moldaram o Brasil. Bom, pessoal, a fundação de Salvador em 1549 não foi apenas a criação de uma capital administrativa. Foi o ponto de partida para a consolidação de um projeto colonial que uniria, à força, diferentes povos, culturas e tradições. Salvador simboliza o nascimento do Brasil como colônia organizada, centro de poder, fé e comércio, mas também simboliza a resistência dos indígenas, a dor da escravidão africana e as contradições que nos acompanham até hoje. Ao relembrarmos esse episódio, entendemos como a história do Brasil começa não apenas com um achamento entre aspas, mas com a construção concreta de uma cidade que se tornaria o coração da colônia até então. Espero que vocês tenham gostado desse episódio. Eu, professor Vitor Mascarini, fico por aqui. A gente se vê o mais breve que vocês imaginam. Gostaria de pedir novamente para que vocês dessem aquela força nas redes sociais para nós, se inscrevessem no nosso canal do YouTube, também se inscrevessem e nos avaliassem lá no Spotify. E galera, a história nunca morre. Ela nasce todos os dias para nos ensinar. Valeu!